A primeira vez que percebi que eu era invisível, eu tinha 8 anos. Foi no Natal. Minha mãe entregava os presentes que ela mesma havia embrulhado e etiquetado, dizendo em voz alta o nome de cada filho como se fosse um sorteio da loteria. Viviane. Olha, filha, esse é da tia Marli. E os olhos da minha irmã brilhavam mais que as luzes da árvore. Para mim, nada. Nem uma caixa mal embrulhada com meu nome torto. Apenas um olhar vago da minha mãe, como se estivesse tentando lembrar se havia esquecido de algo, mas logo era distraída por mais um elogio à roupa de Viviane. Desde então, fui entendendo que existia um tipo de pessoa que só é lembrada quando alguém precisa de algo. Eu era esse tipo. Crescer ao lado da minha irmã foi como dividir o palco com uma estrela que nunca deixava espaço para mais ninguém. Viviane era mais velha 2 anos, mas falava por 20. Vaidosa, deslumbrada, teatral, a filha perfeita, segundo minha mãe. Quando ela sorria, todos paravam para elogiar. Quando eu sorria, ninguém reparava. Minha mãe, Celina, nunca teve tempo para mim. Estava sempre ocupada demais comentando as postagens da Viviane ou organizando alguma pequena festinha em que minha presença era protocolar, não desejada. Meu pai? Ele se foi cedo. Coração. Um infarto fulminante que, confesso, não matou só ele, matou também qualquer chance de equilíbrio naquela casa. Sem ele para me ver, ninguém mais via. Aos 15, decidi que precisava construir um mundo só meu. Silencioso. Seguro. Um mundo onde ninguém zombasse do jeito que eu me vestia, ou do meu cabelo sempre preso num coque apertado. Comecei a trabalhar cedo, estudava à noite e passava os intervalos desenhando plantas baixas em folhas de caderno. Era a forma que encontrei de reorganizar um universo que sempre me pareceu fora do lugar. Mas mesmo adulta, o papel de invisível me perseguia como sombra. Nas reuniões de família, minha mãe ainda puxava uma cadeira para Viviane bem ao centro da mesa, onde ela podia brilhar. Eu? Sempre sobrava a ponta. O lugar dos que não importam. E eu aceitava. Sorria. Mastigava as críticas como quem engole espinhos com chá doce. Lembro da última reunião em que fui apenas a irmã da Viviane. Ela chegou atrasada, como sempre, com um vestido cintilante e um discurso ensaiado sobre a luta que foi conseguir uma parceria com uma marca de maquiagem. Todos bateram palmas. Eu também. Ninguém perguntou como estava a minha empresa. Ninguém sabia que eu já tinha reformado o escritório de um diplomata. Eu era boa demais em não contar nada. Em não me impor. Em sumir sem fazer barulho. Naquela noite, porém, algo mudou. Eu olhei para minha taça vazia e me perguntei, e se eu parasse de pedir lugar à mesa, e construísse a minha própria? Não foi um pensamento raivoso. Foi só, claro. Como se algo que eu já soubesse tivesse finalmente se revelado com nitidez. Eu me levantei mais cedo naquele dia, desejei boa noite, e saí em silêncio, como sempre. Mas, por dentro, algo em mim começava a se mover. Um projeto antigo se desenhava dentro da minha mente. E, desta vez, não era um cliente. Era para mim. Eu apenas precisava terminar de desaparecer para, enfim, ser vista por mim mesma. Na minha família, existia um culto silencioso à performance. E Viviane era a estrela do show. Desde que ela criou o perfil nas redes sociais, tornou-se mais do que apenas a filha preferida, virou uma marca. @Vivi Autêntica, com aquele autêntica irônico para quem vivia de filtros, publis e legendas de autoajuda reciclada. Ela posava com xícaras de café dizendo gratidão, chorava em stories por não conseguir fechar parceria com marcas, depois aparecia rindo num evento de lançamento de base. Era um espetáculo. E o público principal? Nossa mãe. Celina se orgulhava como se fosse empresária da filha. Você viu o Reels que a Vivi postou ontem? Passou de 50.000 visualizações. Ela dizia no grupo da família, com entusiasmo de quem anunciava uma gravidez. E quando alguém respondia, invariavelmente era para elogiar Viviane. Eu lia,
silenciava o grupo e voltava ao que fazia de melhor: trabalhar. Foi nesse intervalo, entre reuniões e plantas, que recebi uma notificação no celular: nova mensagem no grupo da família, convite para o brunch de domingo na casa da mamãe. Todos confirmados? Vai ter surpresa. Surpresa. Quando minha mãe usava essa palavra, geralmente significava: Viviane vai anunciar algo e o resto da família vai fingir que se importa o suficiente para bater palmas. Eu não tinha intenção de ir, mas fui. Não por saudade, nem por carinho. Fui porque, por mais que eu tentasse cortar certos laços, havia uma parte minha que ainda precisava olhar nos olhos deles e ter certeza de que o desprezo era real, não exagero da minha memória. Cheguei cedo. Sempre chego cedo. Acho que por hábito, ou para não ter que fazer a entrada forçada de quem quer ser notado. Usei um vestido preto simples, cabelo preso em um coque, batom claro. A mesma aparência que eles sempre desdenharam. Toquei a campainha. A empregada abriu com um sorriso discreto. Lá dentro, minha mãe corria de um lado para o outro como se estivesse produzindo um episódio ao vivo. Daniela, chegou. Quer alguma coisa? Café? Suco verde? Água, por favor. Ela não ouviu. Já estava no celular, mandando áudios para alguém que, com certeza, não era eu. Fiquei na sala, observando os porta-retratos. Todos de Viviane. Sorrindo com celebridades de segunda linha, posando em eventos, recebendo prêmios inventados por marcas que ela promovia. Em uma prateleira mais baixa, havia uma única foto minha, do meu ensino médio. Estava apagada, o vidro trincado no canto. Ninguém reparava. Talvez fosse simbólico. Viviane chegou 40 minutos depois, atrasada, como sempre. Ela fez questão de anunciar. Desculpem a demora. A correria, né? Quando a vida é produtiva, a gente se atrasa mesmo. Todos riram. Eu também sorri. Não por graça, mas porque já tinha me acostumado a encenar nesse teatro. Ela usava um vestido colado, salto alto e óculos escuros mesmo dentro de casa. Trazia consigo um buquê de flores, para ela mesma. Ganhei de um seguidor que me admira tanto, disse, fazendo questão de que todos vissem o bilhete. Minha mãe ficou encantada. Meu irmão, Marcos, elogiou a maquiagem. Meu cunhado, que vive bancando o empresário, já perguntava sobre as futuras campanhas. E você, Dani? O que anda fazendo? Viviane perguntou, olhando de relance, como quem joga uma isca no chão. Trabalhando muito. Consegui fechar um projeto grande com uma incorporadora. Uau, parabéns, disse ela, entortando a boca num sorriso vazio. Que legal, Dani. E você ainda trabalha sozinha? Deve ser puxado, né? Aquela pergunta não era curiosidade. Era um lembrete: você ainda é pequena, ainda está atrás. Eu apenas balancei a cabeça, sem alimentar. Ela não sabia, ninguém ali sabia, que aquele contrato representava um marco. Que eu não só estava com uma equipe de 15 pessoas agora, como já havia assinado um projeto milionário e, discretamente, estava comprando meu novo lar. Uma mansão. Uma conquista silenciosa. Mas naquele dia, como sempre, deixei que pensassem o que quisessem. Eles precisavam do palco. Eu preferia os bastidores, por enquanto. Antes de sair, ouvi minha mãe dizendo baixinho para Viviane. Ela é boa menina. Mas não tem brilho, nunca teve. Respirei fundo. Sorriso no rosto, olhos firmes. Peguei minha bolsa, agradeci o brunch, e fui embora. Lá fora, o sol batia forte no vidro do meu carro alugado. Sim, alugado. Confortável, discreto, mas temporário. Um dia, em breve, eu sairia dali dirigindo o meu. E não seria qualquer um. Mas por enquanto, deixava que o palco continuasse sendo deles. Porque o meu cenário ainda estava em construção. Meu primeiro escritório cabia dentro de uma mochila.
Uma trena, 2 cadernos quadriculados, lápis de desenho e um notebook antigo que desligava sozinho quando esquentava demais. Era tudo o que eu tinha. E era o suficiente. Quando as pessoas dizem que começaram do zero, muitas vezes esquecem que zero tem camadas. No meu caso, o zero incluía clientes que me pagavam com atraso, parentes que diziam que a arquitetura não dava dinheiro, amigos que desistiam de me chamar para sair porque eu sempre recusava, e uma solidão que, por muito tempo, parecia minha única companhia fiel. Mas eu tinha uma visão. Sempre fui obcecada por detalhes. Pelas linhas, proporções, espaços vazios. Eu via beleza em lugares que outros desprezavam. Observava entradas de prédios e imaginava como poderia transformá-las. Às vezes, pegava metrô só para caminhar por bairros diferentes e anotar ideias. Enquanto Viviane buscava cliques, eu buscava silêncio. Porque no silêncio, a forma aparece. No silêncio, as coisas se encaixam. Foi num desses dias em que eu caminhava por Manhattan com um café frio na mão que vi, pela primeira vez, a casa. Era um terreno ainda, um retângulo de terra delimitado por cercas metálicas e um letreiro discreto anunciando a nova fase de uma incorporadora que estava buscando arquitetos para apresentar propostas de design. A maioria das pessoas passava direto. Eu parei. E fiquei. Quase 20 minutos em pé, observando aquele espaço vazio. Sentia que algo ali me pertencia. Naquela noite, desenhei por horas. Rascunhei fachadas, esquemas de iluminação, distribuição de ambientes. Eu não tinha sido chamada. Eu não era cotada. Mas enviei. Fiz uma apresentação simples, clara, sem firulas. O e-mail era frio e direto, mas meu projeto não. 3 semanas depois, recebi uma ligação de um número internacional. Era o diretor de criação da empresa, com um leve sotaque francês, elogiando minha visão limpa, a sensibilidade do espaço e a inteligência funcional da proposta. Ele disse: "Tem algo sincero no seu traço. Você não está tentando provar nada. E isso é raro." Foi a primeira vez que alguém viu meu valor sem que eu precisasse gritá-lo. A partir daquele projeto, tudo começou a mudar. As indicações vieram. Um cliente puxava outro. Uma socialite indicou meu trabalho a um empresário discreto, que me contratou para reformar o andar inteiro da sua cobertura em Upper East Side. Trabalhei durante a madrugada, quase sempre sozinha, mas o prazer de ver algo nascer do nada fazia tudo valer a pena. Com o tempo, montei uma equipe. Comecei com uma assistente, depois um estagiário, depois uma arquiteta júnior. Escolhi cada um com cuidado, não por currículo, mas por sensibilidade. Queria gente que entendesse que luxo verdadeiro não grita. Ele sussurra. Ele se impõe pelo detalhe, não pelo exagero. E mais importante, gente que soubesse trabalhar no mesmo ritmo que eu, com ética, com precisão, com verdade. Foi assim que a oportunidade surgiu. Uma cliente antiga, discreta e milionária, ligou dizendo que queria vender a casa e comprar algo novo, personalizado, com assinatura. Mas não queria apartamentos. Queria algo único, com jardim interno, fachada de vidro, pé direito duplo. E queria que eu projetasse. Ela também queria discrição, sem corretor, sem publicidade, sem arquitetos de ego inflado. Sugeri algo ousado. E se, ao invés de reformar, a senhora vendesse o atual imóvel e me deixasse construir algo do zero? Ela hesitou. Mas topou. Fechamos o contrato em silêncio, sem anúncio, sem tapume com meu nome, sem render. Apenas uma assinatura no papel e um aperto de mão. A área? Um lote de quase 1.000 metros quadrados em Manhattan, isolado, com vista para o Skylline e recuo suficiente para a privacidade que ela desejava. Um espaço de revista. Mas poucas semanas depois, algo mudou. A cliente desistiu, questões pessoais, viagem para o exterior, projetos adiados. Só que o terreno já estava no meu nome. Poderia ter vendido. Poderia ter alugado. Mas escolhi outra coisa. Escolhi ficar com ele. Era arriscado, eu sei.
Mas eu sentia que aquele espaço era mais do que uma oportunidade. Era um símbolo. Um ponto de virada. Pela primeira vez, eu teria a chance de projetar algo inteiramente meu. E foi exatamente isso que fiz. Todas as noites, depois dos compromissos com os clientes, eu voltava ao projeto da minha casa. Nada de exageros. Nada de ostentação. Mas cada linha, cada textura, cada luz, teria a minha alma. A escada flutuante que sempre sonhei. A lareira minimalista embutida na parede de pedra bruta. O jardim suspenso que traria paz quando o mundo parecesse pesado. A casa que ninguém imaginava que uma mulher, tão apagada, pudesse assinar. Mas ainda assim, eu não contei a ninguém. Eles continuavam me vendo como a irmã esforçada. A filha sem graça. A arquiteta boazinha. Mal sabiam que eu já estava desenhando o cenário perfeito para a cena final. E que, em breve, o palco mudaria. E eu não pediria permissão para entrar. Quando a notificação chegou, meu corpo reagiu antes da minha mente. O nome da remetente brilhou na tela, Viviane Soares. Era uma mensagem direta, objetiva, como se enviada para uma conhecida qualquer, não uma irmã. Oi, Dani. Vai ter jantar de ação de graças aqui em casa. Mamãe pediu para te avisar. Vai ser íntimo, só a família. Espero que possa vir. Seguido de um emoji de coração, o tipo que se coloca para disfarçar o desinteresse real por trás do convite. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo. A palavra que martelava era íntimo. Na nossa família, isso geralmente significava que todos estariam lá, menos eu, emocionalmente falando. Mas mesmo assim, aceitei. Por educação. Por hábito. Por aquela pequena parte de mim que ainda insistia em fingir que pertencia àquela gente. Passei os dias seguintes dividida entre os projetos da empresa e os detalhes finais da minha casa nova. A mansão já estava pronta. Cada cômodo, cada textura, cada fio de luz, era meu reflexo. Eu dormia lá sozinha, em silêncio, sem anunciar a ninguém. Ainda não havia levado móveis pesados. Ainda não havia mostrado a ninguém. Era como se o espaço precisasse respirar comigo antes de ser habitado por outros. Na manhã do jantar, deixei tudo organizado no escritório, revisei contratos e dei uma última olhada na fachada espelhada da minha casa. O vidro refletia a cidade, mas por dentro era puro acolhimento. Eu não disse a ninguém para onde iria depois. Saí sozinha, sem escolta, sem ostentação. Meu carro era o mesmo alugado, discreto. Minhas roupas, um conjunto de alfaiataria cinza, camisa branca e sapatos baixos. Cabelo preso, maquiagem leve. Nenhum sinal exterior do que eu havia conquistado. Eu queria que a minha presença naquele jantar dissesse uma única coisa: eu não mudei por fora. Só por dentro. Quando cheguei, Celina abriu a porta com um sorriso ensaiado. Daniela, até que enfim. Achei que não vinha. Boa noite, mãe. Ela não me abraçou. Me deu 2 tapinhas no ombro como se estivesse cumprindo uma formalidade. O cheiro da comida tomava conta da casa, peru, farofa, purê de batatas e aquele molho agridoce que só ela sabia fazer. O jantar parecia saído de um comercial, daqueles que vendem a ilusão da família perfeita. Todos já estavam lá. Viviane brilhava no centro da sala com um vestido dourado justo, taça de espumante na mão e um discurso engatilhado no olhar. Meu irmão Marcos, como sempre, só aparecia para comer e tirar fotos. Minha cunhada Ana dizia linda a cada 2 minutos, enquanto admirava Viviane como se ela fosse uma celebridade de Hollywood. Sentei na ponta da mesa. Claro. Sempre na ponta. Dani, trouxe algo? Viviane perguntou em tom doce, mas com o canto da boca curvado como quem saboreia a armadilha. Trouxe, sim. Estendi uma pequena caixa embrulhada em papel opaco. É para Lívia. Lívia era a filha dela, minha sobrinha. Uma menina doce, de 5 anos, que ainda não havia aprendido a julgar. Viviane abriu o presente ali mesmo.
Um livro infantil de capa dura, com ilustrações delicadas e páginas interativas sobre arquitetura para crianças. Ela forçou um sorriso. Ah, que fofo! Bem a sua cara mesmo. Tradução: sem graça, barato, sem brilho. Durante o jantar, o assunto girava em torno da nova casa da Viviane. Ela fez questão de mostrar fotos no celular, contar como o banco quase não aprovava o financiamento, mas no fim, conseguiram por causa do meu nome, né? Todos riram. Mamãe chorou. Literalmente. Minha filha com casa própria. Deus é bom. E então veio o momento. Viviane ergueu a taça, piscou teatralmente e lançou. Acabei de comprar uma casa. Quando você vai ser capaz de comprar uma também, Dani? O mundo pareceu parar por um segundo. Vi os olhares se voltarem para mim. Uns curiosos, outros divertidos. Minha mãe riu antes mesmo da minha resposta. Meu irmão olhou para o lado, como quem esperava a piada. Então eu respirei. Calmamente. E disse: já comprei. Silêncio. Um segundo, talvez 2. Depois, gargalhadas. Deve ser um barraco. Celina soltou entre uma garfada e outra. Deixa de brincadeira, Dani. Disse Viviane. Você ainda mora naquele apartamentinho alugado, né? Ah, não mente no jantar, vai. Mais risos. Mais taças tilintando. Mais tapas nas costas. Eu apenas sorri. E fiquei em silêncio. Como sempre. Mas dessa vez, algo dentro de mim era diferente. Não havia mais mágoa, nem dor. Só uma paz imensa. Eles riam de algo que não compreendiam. E eu? Eu estava prestes a servir um prato que eles jamais esqueceriam. Frio. Delicado. Inesquecível. Mas naquela noite, me levantei antes da sobremesa, desejei boa noite. E fui embora. Porque a verdadeira ceia ainda estava por vir. O caminho de volta para casa naquela noite foi silencioso. Dirigi com os vidros fechados, sem música, sem GPS, como se o silêncio do carro fosse o único lugar seguro depois do espetáculo que foi aquele jantar. Meu corpo estava calmo, mas minha mente, ela pulsava. Cada risada ainda vibrava nos meus ouvidos como um eco distante, como se minha memória quisesse me testar. Tem certeza que quer continuar fingindo que não dói? Mas, pela primeira vez, não doía. Não como antes. O que eu senti era algo diferente, mais frio, mais objetivo. Uma clareza brutal, como quando um arquiteto traça a linha definitiva de um projeto e sabe, naquele instante, que não precisa mais refazer nada. Eles não sabiam com quem estavam lidando. E eu não precisava explicar. Na manhã seguinte, acordei cedo. O céu estava cinzento, anunciando chuva. Mas, dentro da minha casa nova, o clima era outro. Leve. Preciso. Concreto. Eu abri as cortinas amplas da fachada de vidro e deixei a cidade entrar com sua grandiosidade silenciosa. Cada detalhe da mansão refletia quem eu era, estrutura limpa, materiais nobres, sem exageros. Nada que precisasse gritar para ser notado. Tudo ali dizia: você chegou. E naquele dia, eu estava prestes a dar o primeiro passo em direção ao que planejei por tanto tempo. Preparei o convite com calma. Simples, elegante, digital. Um convite para um brunch exclusivo no dia seguinte, com direito a música ambiente, gastronomia assinada e uma apresentação especial. Eu sabia que eles não resistiriam. Coloquei o endereço com discrição e enviei no grupo da família sem nenhum comentário. Apenas o convite, seco e direto. Viviane respondeu primeiro. Uau! Você que está organizando isso? Que chique! Onde é esse lugar? Parece um espaço de eventos? Celina, claro, emendou logo depois. Vamos todos, com certeza. Que bom te ver se movimentando mais, Daniela. Movimentando.
Como se eu tivesse saído da hibernação. Respondi com um simples, confirmado. Passei o resto do dia cuidando dos detalhes. A equipe de buffet chegou às 6. A decoração estava impecável, folhagens naturais, orquídeas brancas, mesas com tampo de mármore esculpido por artistas locais. Tudo escolhido por mim. Até os quadros nas paredes, discretos e modernos, tinham história. Eu não queria impressionar ninguém. Eu só queria que eles vissem. Não o luxo. Mas o que significa construir em silêncio. Na manhã seguinte, às 10 horas em ponto, vi pelo sistema de câmeras o carro de Viviane estacionar. Depois outro. E mais um. Minha mãe, meu irmão, minha cunhada. Todos vestidos como se fossem para uma inauguração de revista. Viviane usava um vestido rosa claro, saltos altos, cabelo impecável. Já desceu do carro tirando fotos da fachada, falando alto. Gente, olha isso. Que lugar lindo. Será que alugou para evento? Ou foi presente de algum cliente famoso? Mamãe observava tudo com os olhos semicerrados, já calculando o valor de cada detalhe. Até que chegaram à entrada principal, onde o segurança uniformizado os aguardava com uma prancheta. Bom dia. Por favor, nome completo para a checagem de lista. Viviane deu uma risadinha. Sou Viviane Soares. Ela é minha irmã. Celina logo completou. E eu sou a mãe dela. Pode deixar a gente passar. O segurança olhou a lista. 2 vezes. Depois olhou para elas, impassível. Lamento, senhoras. Os nomes não estão na lista. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Viviane ficou vermelha. Celina arregalou os olhos. Como assim? Deve estar errado. Ela nos convidou. Os nomes foram verificados 3 vezes esta manhã. Apenas os convidados registrados podem entrar. Viviane tentou ligar. 2, 3 vezes. Meu telefone tocava dentro da casa, em modo silencioso. Eu ouvia. Mas não atendia. Celina bateu o pé. Literalmente. Mas nós somos a família dela. O segurança apenas repetiu. A senhora pode aguardar do lado de fora, se desejar. Eu assistia tudo da sacada do andar de cima, entreaberta, atrás da cortina de linho branco. Com minha taça de café preto na mão, respirei fundo. Não era vingança. Era justiça. A única resposta possível depois de uma vida sendo tratada como nada. Viviane começou a chorar. De raiva. De vergonha. Mamãe tentou convencê-la a ir embora com dignidade, mas ela insistia que era um mal-entendido. Eu desci as escadas com calma. Vesti um blazer branco. Abri a porta da frente discretamente, sem alarde. E apenas observei. Nada precisava ser dito. Nada precisava ser explicado. A presença deles do lado de fora era o retrato exato de quem sempre foram. Permaneceram onde escolheram me manter por toda a vida, do lado de fora. E, dessa vez, a porta não se abriu. Eu sempre soube que não precisava de plateia para vencer. Mas, naquela manhã, ao observá-los do alto da sacada, entendi que ver não é o mesmo que enxergar. Eles estavam ali, de frente para minha casa, diante de algo que suas piadas jamais previram. Mas, mesmo assim, ainda não entendiam. Para eles, tudo ainda era uma encenação. Parte de algum capricho, de uma fase minha. Como se eu estivesse tentando me provar. A verdade é que eu não estava provando nada. Estava apenas colocando tudo no lugar. A vista da minha casa era ampla. A sacada da suíte principal dava diretamente para o jardim interno e, mais adiante, para o portão de entrada. As folhas dançavam discretamente sob a brisa da manhã. Havia algo de poético naquela imagem, minha família parada do lado de fora, perplexa, cercada por um cenário que nunca acreditaram que eu fosse capaz de construir. Lá dentro, o ambiente estava sereno.
A mesa do brunch impecavelmente montada. Suco fresco, flores neutras, pão artesanal, música instrumental em volume baixo. A equipe de garçons circulava em silêncio, como se aquele fosse apenas mais um evento de alto padrão. E era. Só que era meu. Quando desci as escadas, encontrei Helena me esperando na sala. Ela foi minha mentora. A primeira arquiteta que acreditou em mim ainda quando eu trabalhava como freelancer por valor simbólico. Hoje, ela era minha sócia em 3 projetos internacionais. Eles chegaram, ela perguntou com um leve sorriso. Estão tentando convencer o segurança de que são minha família. E são? Não no que importa. Ela não fez perguntas. Apenas se sentou ao piano e começou a tocar suavemente. Era isso que eu mais amava em Helena, ela respeitava meu silêncio. Caminhei em direção à porta de vidro, sem pressa. Podia ouvi-los lá fora, debatendo com o segurança, tentando justificar, pressionar. Viviane gritava que era influenciadora, que tinha um direito. Minha mãe dizia que me criou, que merecia estar ali. E mesmo com todo aquele barulho, nada soava verdadeiro. O segurança continuava impassível, profissional. Não estão na lista, senhoras. Lamento. Essas 5 palavras, não estão na lista, senhoras, ecoaram dentro de mim com uma força simbólica que eu jamais imaginaria. Porque, naquele momento, tudo ficou claro. Eles nunca me colocaram na lista deles. A lista dos preferidos. Dos amados. Dos respeitados. Agora, eles provavam do mesmo veneno. E, ironicamente, esperavam tratamento especial. Foi então que Viviane conseguiu me ver. Me viu, de fato. Eu ali, imóvel, do lado de dentro, observando. Nosso olhar se cruzou. E ela congelou. Ela não sorriu. Não gritou. Apenas, congelou. Celina, a mulher que me deu à luz mas nunca me enxergou, apontou para mim, como quem exigia explicação. Eu apenas mantive os olhos nela. Em silêncio. Foi a primeira vez que eu senti o poder de um limite. Não um muro de pedra, mas um muro invisível feito de decisões. Porque o que nos separava não era a porta da casa, nem a ausência do nome na lista. Era tudo o que eles fizeram, e deixaram de fazer, ao longo da minha vida. Helena se aproximou, segurando 2 taças. Me entregou uma. Quer brindar? Ela perguntou. Não, respondi. Quero lembrar. Brindes celebram o que se tem. A memória preserva o que nunca mais se aceitará. Voltei para dentro, e apenas pedi à equipe que fechasse o portão. E assim foi feito. Sem alarde. Sem discurso. Sem vingança. A porta se fechou com o som mais suave do mundo. Mas, para mim, foi o som mais alto que eles ouviram na vida. O som de um basta. Simples, limpo, definitivo. O que ninguém entende é que o silêncio, quando amadurece, pesa mais do que qualquer palavra. Naquele fim de tarde, sentei sozinha na varanda interna da casa, com os pés descalços sobre a madeira clara e uma xícara de chá de camomila esfriando entre as mãos. A casa estava em silêncio absoluto, o tipo de silêncio que não oprime, mas que embala. Um silêncio que acaricia, depois de uma vida inteira de vozes cortantes. Meu celular vibrava sem parar. Chamadas perdidas. Mensagens curtas, sem emoção. Precisamos conversar. Você se excedeu. Foi só uma brincadeira. Você tem noção do constrangimento que causou? Ri. Pela primeira vez em muito tempo, ri de verdade. Não porque havia vencido, mas porque eles finalmente estavam sentindo o que eu sentia desde sempre, a ausência. A diferença é que, quando eu era excluída, chamavam de coisa da sua cabeça. Agora, era inadmissível. Passei horas pensando se responderia. Se ligaria. Se explicaria. Mas o que eu poderia dizer que eles fossem capazes de entender? Como poderia colocar em palavras anos de sorrisos forçados, convites ignorados,
Elogios que nunca vieram. Como traduzir o que é crescer sendo a sombra de uma irmã que se alimentava de holofotes? Preferi não dizer nada. No lugar disso, abri meu diário antigo. Um caderno surrado, de capa cinza, onde eu escrevia meus desabafos nos anos em que ninguém me ouvia. Folheei as páginas com certo espanto, como se estivesse lendo a dor de uma estranha. Cada frase ali carregava a Daniela que um dia quis ser aceita. Que acreditava que, se tentasse um pouco mais, seria vista. Ou pelo menos ouvida. Mas aquela Daniela não existia mais. A mulher que agora folheava aquele caderno havia aprendido a se amar sem plateia, a crescer sem aplauso, a conquistar sem precisar contar. E, acima de tudo, havia aprendido a se proteger. Meu telefone tocou novamente. Era minha mãe. Respirei fundo. Não atendi. Não por mágoa. Mas por respeito, a mim mesma. Na sequência, chegou uma mensagem de voz da Viviane. Ouvi. Daniela, olha, eu sei que às vezes eu exagerei. Que talvez eu tenha feito piadas sem perceber que machucavam. Mas, somos irmãs, né? Você não acha que passou dos limites? Isso tudo foi humilhante. Pro papai, pra mamãe, pra mim. Eu só queria que a gente pudesse voltar a se dar bem. Parei ali. A parte mais cruel do orgulho alheio é que ele sempre vem disfarçado de conciliação, desde que você abaixe a cabeça primeiro. Viviane não queria se desculpar. Queria restabelecer o lugar dela no centro. E eu não cabia mais nesse círculo. Fechei o diário. Apaguei as notificações do celular. E fui até a cozinha. Preparei um bolo simples. De laranja, como os que minha avó fazia. Sem cobertura, sem açúcar demais. Apenas o essencial. A massa crescia no forno enquanto o céu se tingia de laranja do lado de fora. Eu observava, sentada na ilha da cozinha, sentindo o cheiro doce do lar que eu havia construído, não só em tijolos, mas em escolhas. Naquela noite, deitei cedo. A cidade dormia lá fora, mas dentro de mim tudo estava acordado. E, ao fechar os olhos, percebi. Eu não estava sozinha. Nunca estive. A mulher que eu havia me tornado, sempre me acompanhou. Só precisava de espaço para florescer. E, enfim, eu havia me dado esse espaço. Acordei com o som suave da chuva tocando o vidro da janela. Era uma manhã cinzenta, mas não havia tristeza. Ao contrário, havia uma serenidade rara, como se o mundo finalmente estivesse no compasso certo. Sem pressa. Sem máscaras. Desci descalça pela escada de madeira, como sempre fazia, e me sentei na mesa da varanda com uma xícara de chá quente. A brisa trazia o cheiro da terra molhada. O silêncio continuava sendo meu bem mais precioso. E, naquele momento, ele me envolvia como um cobertor que só cobre quem o valoriza. Liguei o celular. Entre as notificações, havia uma que me fez arquear as sobrancelhas. Assunto: convite para matéria de capa, arquitetura e essência. Mensagem: prezada Daniela Soares, gostaríamos de destacar sua trajetória como arquiteta que construiu seu nome com integridade e excelência. Sua nova casa tem despertado a atenção de especialistas por sua ousadia silenciosa. Aceitaria nos conceder uma entrevista exclusiva? Sorri. Não porque queria aparecer numa capa, isso nunca foi o objetivo. Mas porque, pela primeira vez, alguém via meu trabalho pelo que ele realmente era, um reflexo da minha história. Sem ruído. Sem espetáculo. Apenas forma e essência. Respondi com um sim. Será um prazer. E, de fato, seria. Mas a verdadeira matéria de capa já havia sido estampada dias antes. Na memória de quem sempre me desdenhou. Nos dias que se seguiram ao Brant, a família entrou em modo de reconstrução, ou talvez negação. Viviane, silenciosa nas redes sociais pela primeira vez em anos, postou uma única foto enigmática com a legenda: aprendizados dolorosos são os que mais moldam a gente. Os comentários eram confusos.
Alguns perguntavam o que tinha acontecido. Outros diziam, força, lindona, e ninguém pode te parar. Mas eu sabia. E ela também. Soube por terceiros que cancelaram o financiamento da casa que ela compraria. O banco não aprovou a última etapa, e a comissão que ela esperava de uma parceria caiu com a perda repentina de seguidores. A vida dela, tão fundamentada em aparência, estava começando a desmoronar. Talvez pela primeira vez, ela tivesse que encarar o mundo sem o filtro. E talvez isso fosse bom. Minha mãe tentou me ligar todos os dias por uma semana. Mandou flores. Mandou uma carta escrita à mão, algo que ela jamais havia feito. Dizia que estava repensando muitas coisas. Que me amava. Que não sabia como demonstrar. Que sentia orgulho de mim. Mas palavras vazias soam ainda mais ocas depois de tanto tempo. Respondi com educação. Mãe, desejo paz. Mas não pretendo voltar para o mesmo papel de antes. Se quiser me conhecer agora, terá que fazer isso sem tentar me moldar. Ela nunca mais respondeu. Meu irmão, Marcos, foi o mais surpreendente. Mandou uma mensagem curta. Eu fui omisso. Nunca te defendi. Me desculpa. Foi o único pedido de desculpa verdadeiro que recebi. E por isso, respondi. Obrigada. Isso vale muito. A vida continuou. Mas de outro jeito. Comecei a receber mais convites para projetos fora do país. Meus funcionários, antes com funções temporárias, tornaram-se equipe fixa. Contratei novos talentos. Treinei jovens mulheres que, como eu, sempre ouviram que precisavam ser mais ousadas, mais chamativas, mais como a irmã mais velha. E lhes ensinei que dignidade é a forma mais sofisticada de presença. Nunca publiquei nada sobre a casa. Nunca expus o momento do portão fechado. Nunca contei aos outros o que vivi naquele jantar. Porque a verdadeira vitória é aquela que não precisa ser gritada. Hoje, a casa respira comigo. Ela não é só minha moradia, é meu espelho. As paredes guardam meu silêncio, mas também minha força. E todas as manhãs, quando caminho descalça pelos corredores de luz filtrada, sinto que cada passo meu é diferente do anterior. No final da tarde, escrevi no meu diário. A última página do caderno antigo. Sem lágrimas. Sem saudade. Apenas uma frase. Quando você constrói quem é em silêncio, um dia o mundo inteiro escuta, mesmo que você não diga uma só palavra. E então fechei o caderno. E abri uma nova história. Desta vez, escrita por mim. Sem cortes. Sem permissão. E com meu nome na capa. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!